Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, dia 14 de março de 2018, 17 horas e 42 minutos. E eu convido a todos para se inscreverem na pré-lista da imersão técnica Top Traders, que ocorrerá dias 17 e 18 de abril. É o nosso primeiro curso do ano. Então, para quem tem interesse, pessoal, vou deixar a página do curso na descrição do vídeo, que fica aqui, ó. Então você clica aqui, por exemplo, para ver o radar de ontem ou de hoje. Vai estar aqui, né, na descrição do vídeo, você clica, aí vai abrir a página aqui, essa mesma página que eu estou mostrando, e você consegue ter acesso a todas as informações sobre o treinamento, online, prático, a gente monta carteira, opera dólar, mini índice, tem todas as informações nesse link. Bônus, o que você ganha, depoimentos, um mini currículo meu, e um vídeo explicativo onde eu narro tudo que você precisa saber aí sobre a imersão. A gente tem as dúvidas mais frequentes. Imagina que você tem dúvidas sobre o cartezinho. Você clica aqui, responde para você. Qual o sistema de pagamento utilizado? Aí você clica aqui, você tem acesso à informação. Aí basta você colocar o teu e-mail aqui, me avise, você entra na pré-lista, tem preço de primeiro lote, a gente trabalha com primeiro, segundo e terceiro lote. Primeiro lote tem um desconto muito alto em relação ao preço de tabela, vale muito a pena. No passado, o primeiro lote a gente vendeu 90% do treinamento no primeiro lote. Caso você tenha alguma dúvida ou prefira fazer sua reserva por e-mail, escreva para suporte@toptraders.com.br, fala, olha, meu nome é tal, quero fazer minha reserva para a imersão dia 17 e 18 de abril. Das duas formas vai funcionar. Você consegue, inclusive, no cabeçalho aqui do nosso canal do YouTube, assistir o vídeo que fala sobre a imersão, esse mesmo que está na página, ok? Então vamos ao mercado, pessoal, começando pelas criptomoedas que hoje vivem um dia de forte queda, o que já era previsto pelos nossos estudos ao longo da semana. Hoje o driver é que tem aí uma sinalização de que o Google não está permitindo, pelo menos nesse momento, propagandas, marketing relativo às criptomoedas, então elas estão caindo, mas já o gráfico já nos trazia essa possibilidade, né? Então, uma queda generalizada, como a gente projetou desde o início das negociações na CME, que elas andariam em bloco, né? Tem sido assim, e assim deve continuar, a não ser que uma delas descole muito da outra, mas elas devem continuar andando em bloco. Então, não é momento ainda de comprar. Com essa queda de hoje, eu acredito que essa configuração de um ombro, cabeça, ombro invertido inclinado, ela não faça mais sentido. E a frustração desse movimento também é um dos fatores que está levando a uma queda mais firme. O movimento era previsível porque foi feito um topo duplo na região de 12 mil dólares, o eixo do topo duplo 9.500 dólares. Havia um suporte ainda em 9.400, que foi a mínima do primeiro ombro. O mercado repicou na região, mas aí ele veio no eixo do M, não conseguiu sustentar e está indo para baixo na primeira batida rumo a 7.777 dólares. Ok? Então a probabilidade é de mais baixa, pelo menos até esse patamar. E hoje o Bitcoin caindo 8,25. O Ethereum caindo 9,41. Vamos estudar aí na tela. Ele fazendo um movimento de queda, né? Aquela história das bandas de Bollinger abrindo, né? Que a gente explicou. É um dos setups da nossa metodologia. As médias já estavam apontando para baixo, então a chance de buscar esse fundo aqui em 575 dólares era muito grande, isso desde aqui dos 900, ok? Isso que é importante frisar. Então veio de 900 com alvo em 575. Está 620, a tendência é que busque aqui esse patamar. Ok? Eu vou, inclusive, tirar esse ponto daqui e vou atualizar esse ponto no gráfico. Então ele seria 574, 575, é 574 e uns quebrados, a gente coloca aqui 575 é o alvo para o Ethereum. Eu não estou dizendo que ele vai inflexionar, que ele vai reverter no 575, depende de como ele chegar nessa região. Mas é um ponto, por exemplo, que se eu tivesse vendido, eu realizaria parte do lucro, por exemplo. E seria uma surpresa se ele viesse a 544, que está logo abaixo aqui. E sem dizer que nós temos aqui uma linha de tendência, né?
uma LTA, eu vou reforçá-la aqui só para ela ficar mais visível. Que é um possível alvo também para os movimentos, né? Sempre, né? Então, é uma possibilidade ali. Falando sobre o Ripple, que vive também uma sessão de baixa relevante, a gente tem um alvo manjado para o Ripple, né, pessoal? 66 centavos de dólar com possibilidade de chegar a 59, está caminhando para isso. Então, sem novidades também. E falando do Bitcoin Cash, né, também tocou aqui uma linha de tendência de baixa, respeitou, projeta onde? Fundo anterior. Então a projeção 764, está caminhando provavelmente para essa região, mas não seria, por exemplo, uma surpresa um repique a 864, que é esse fundo aqui importante que gerou toda essa alta aqui a partir do mês de novembro. Ok? Então viés de baixa para as criptos nesse momento. Falando um pouco aí do cenário internacional, que a gente costuma passear por ele antes de fazer o estudo doméstico, né? Eu acho bastante importante. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui no nosso AE Broadcast. Fala do petróleo, ó. O petróleo fecha em alta, apesar de contagem maior de barris nos Estados Unidos, né? Então, na NYMEX fechou 25 centavos de dólar de ganho, 0,41%, 60 dólares e 96. Né? Na ICE em Londres, encerrou a sessão com avanço de 31 centavos de dólar, mais 0,39. Ok? Então, tivemos aí os estoques, o mercado reagiu com leve alta. Vamos ver as bolsas na Europa como é que fecharam. Elas fecharam sem direção única, né? Inglaterra praticamente de lado, Alemanha também, França também, sem dizer muita coisa. Aqui vamos dar uma olhada então no índice DAX da Alemanha, depois a gente vê o petróleo. Então o índice DAX, né, que é aquele que a gente está estudando diariamente, ele fez o movimento mais provável e previsível nessa sessão, que é uma sessão com redução de spread entre a máxima e a mínima, uma vez que o mercado fez um engolfo, marcou fundo, foi até a média e não sustentou. Então, eu acredito numa movimentação mais lateralizada com viés baixista, ok? Para as bolsas na Europa. Então, fez um movimento bastante previsível. Falando sobre o índice Nasdaq, que já fechou, inclusive, né, uma sessão de leve queda, né? Ele tinha rompido o topo histórico, ontem deixou um engolfo, é uma barra muito forte. Essa movimentação de hoje é normal, quer dizer, dá uma pausa para provavelmente cair de novo até a média de 21. Né? Vai ter suporte no topo anterior, tem esse gap para fechar, mas eu apostaria que o índice Nasdaq vem na média. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui no fechamento dos Estados Unidos, né? Então o Nasdaq fechou em queda de 0,19, Dow 1%, S&P 1% de queda, petróleo 0,33, a gente já tinha visto. Então vamos passar um pouquinho aqui pelo gráfico do petróleo, as bolsas americanas também. Vamos dar uma olhada. Já que está na tela, vamos dar uma olhada no EWZ, que é ETF brasileira negociada em Nova York, né? Já operei muito esse ETF, pessoal. Eu já trabalhei nos Estados Unidos como Authorized Trader. O Authorized Trader é um trader que opera para um grupo de pessoas físicas ou jurídicas, né? Então, se você tem essa autorização, você pode operar para um grupo de pessoas, normalmente através de Skype, de telefone. Tem várias formas de comunicação. Eu já fui Authorized Trader durante alguns anos aí no exterior. Agora eu foco no mercado doméstico, né? Mas é muito legal. Então eu já operei para banco, para offshores, já operei para pessoas físicas também. E aí no momento eu concentro aqui no mercado doméstico mesmo. Operava mini Rússia, operava mini S&P,
petróleo também. Eu não sei se estou falando bobagem, mas eu acho que o contrato futuro mais líquido do mundo é o de petróleo, em Nova York, se eu não me engano. Bem bacana de operar. E mini S&P também já operei, tem uma liquidez excelente. Então, o EWZ ele é impactado pela oscilação dos ativos brasileiros, né, que o compõem, e também do dólar, de forma inversamente proporcional. E hoje uma sessão de queda, né? Uma sessão de leve queda, só que ele testou de novo a linha de cima desse triângulo, sentiu e fechou aí levemente acima da média de 21, praticamente repetindo o movimento de ontem, só que tem algo aqui que favorece um pouco mais a venda. A mínima e a máxima de hoje são menores que a de ontem, isso mostra uma inclinação um pouco mais para baixo. Falando do Brent, ele tem algo parecido aqui, né? Tá dentro de uma movimentação de congestão, para onde ele romper aqui deve seguir. Como costuma ser uma figura de continuidade, tem mais chance de ser para baixo, mas se ele ficar lateral mais um tempo, não me surpreende também. Aí o Dow Jones, nós traçamos uma linha de tendência ontem, o Dow Jones perdeu hoje, foi um pregão de forte queda, na verdade já é o terceiro pregão que a venda domina, né? Então é uma movimentação claramente baixista, com mínimas e máximas mais baixas. Então eu acredito que deva seguir assim, rumo provavelmente a 24.200 pontos aproximadamente aqui para testar esse fundo ao longo dos próximos dias. E falando do S&P 500, nós traçamos também duas linhas, né? Uma de tendência de alta e uma de baixa. E ele veio hoje justamente nessa LTB rompida. Caso ele adentre o território aqui da parte interna aqui desse triângulo, podemos considerar assim, ele teria feito um rompimento falso desse triângulo, a frustração do movimento pode trazer, provavelmente na semana que vem, o S&P para a região de 2.650 pontos aqui. Mas aí ele ainda teria essa linha de tendência de alta aqui, para testá-la como suporte, provavelmente o encontro dessas duas linhas, que seria um ponto de clímax, porque teria na mesma região um gap e a média de 21. Ok? Então, benchmarks internacionais de petróleo EWZ estudados. Vamos agora para o mercado doméstico. Pessoal, se chover aqui onde eu estou, o que está aparecendo lá fora vai ser... Hoje eu vou para o jogo, hoje tem Corinthians Deportivo Lara na arena e nós vamos para o jogo, né? E meu filho, já estou até com a camisa aqui, mas se chover, tomara que chova tudo antes do jogo para depois a gente ficar tranquilo lá. Então, houve um rompimento falso aqui do topo, a tendência de queda também para o S&P, como a gente tinha falado. E agora partiremos para o mercado doméstico. Parece brincadeira, mas o meu telefone não toca o dia inteiro. Aí na hora do programa o pessoal liga. Falando de Ibovespa, pessoal, o mercado, por exemplo, a gente faz os estudos aqui do mercado internacional com bastante facilidade, né? Essa mesma facilidade, ela se aplica a alguns ativos, algumas ações aqui no Brasil, mas ela não se aplica, por exemplo, ao próprio Ibovespa ou ao índice, né, que tem uma movimentação mais complexa, mas todo mundo sabe que eu estou vendido. E, por exemplo, ontem foi um pregão favorável à venda, hoje também, mas não é aquela venda que você fala, putz, venda mamão com açúcar, vou realizar lucro lá embaixo e estou tranquilo. Você tem que acompanhar, porque, por exemplo, a tendência primária, secundária e terciária é de alta para o Ibovespa. É um ponto positivo. Ele opera acima das médias ainda, ele não perde as médias, principalmente de 21. Por outro lado, e ele tem uma certa distância que ele poderia subir para tocar a banda de Bollinger superior, por exemplo. Por outro lado, nós temos esse topo mais baixo que o anterior, só que para complicar esse é mais alto, porém respeitou a linha de cima do canal, que favoreceria a venda.
Aí você fala, professor, então me fala aí um ponto-chave. O ponto-chave é 86.213. Hoje ele está fechando levemente abaixo. Então, eu diria que a balança está um pouquinho inclinada para a venda, mas nada que seja, por exemplo, gritante ou definitivo. Ok? Mas eu acredito no teste desta LTA, que guia os preços desde dezembro. Eu acho que é aqui que o mercado vai decidir. Ok? E como tem um fundo anterior, tem um segundo fundo anterior e tem a média de 21, o mercado está entrando num território bastante importante neste momento. Ok? No caso do índice futuro, já existe, porque o Ibovespa agora está fechando às 5, né? Então entra em leilão, ele fecha por volta ali de 17 horas e 10 minutos, 9 minutos, 12 minutos por ali. No finalzinho aqui, o mini índice já fez uma movimentação um pouco mais clara na direção da LTA. Ontem já havia perdido o 87.345, hoje ele tentou romper esse ponto, os vendedores entraram, empurraram os preços para baixo, e ele está fechando perto da mínima. Então dá toda a indicação que ele vai testar essa LTA dentro dos próximos dias. Aí se você pega aqui, por exemplo, né? Você pega aqui, por exemplo, a participação dos investidores estrangeiros e você olha como um todo, né? Por exemplo, na semana passada, eles começaram vendidos em 41.489 contratos. Terminaram a semana com menos 51.861. Ontem trabalharam na compra, anteontem trabalharam na compra, ontem já trabalharam na venda de novo. Então, assim, eles estão mantendo aí a mão na ponta vendedora por enquanto, ok? Então, e o índice futuro está em leilão, né? Aqui, quando você vê preço teórico, é o leilão, né? Então, o último negócio antes do leilão, 86.450, e aí o preço teórico aqui, 86.480, daqui 2 minutinhos ele vai fechar. Então, fechando, indicando a continuidade da queda. Ontem eu mostrei aqui para vocês uma espécie de ombro, cabeça, ombro invertido provável. Esse cenário que nós imaginávamos, ele se projetou. Podemos dizer que ele foi materializado. Inclusive a linha, a reta pescoço foi tocada e o mercado tende a ser guiado por essa reta pescoço até 85 mil pontos. Esse que é o caminho mais provável no curto prazo. Falando do nosso lindo, belo dólar, ele faz, pessoal, ainda esse movimento simétrico, só que ele trabalha de lado, tá? 5 pregões de lado, a gente tem a leitura dessa figura, mas ainda não tem setup. Né? Um dia, por exemplo, que o dólar estiver subindo no exterior, tiver algum tipo de tensão externa e interna, e de repente a gente perceber uma movimentação de alta com volume no intraday, pode ser um setup de compra, que na minha opinião ainda não ocorreu. Ok? Então, vamos falar também do BOVA11. Depois a gente parte para os pedidos do YouTube, destaque do dia e ativos fixos. Então, o BOVA11 aí na tela. O BOVA11 costuma ter uma movimentação bastante técnica também. O padrão de ontem foi um engolfo. Hoje ele está fechando levemente abaixo de 83,22, que é o topo anterior. É importante. E abaixo da mínima de ontem, que foi 83,18. Então, um cenário que favorece levemente também a ponta vendedora, projetando um teste da CLTA nos próximos dias e desses fundos anteriores também. Ok? Então agora eu vou fazer os estudos dos pedidos do YouTube. A nossa demanda, pessoal, é muito grande, né? Então, se seu ativo não chegou, ele vai chegar em algum momento. Então a primeira ação aqui dos pedidos do YouTube. Deixa eu falar só um negócio aqui, pessoal. Eu esqueci, ó, para quem quiser hoje, a partir de hoje nós mudamos o nosso disparador de e-mail marketing, né? Então algumas pessoas estavam recebendo com pequeno atraso, alguns dias não recebiam. Hoje aparentemente normalizou, nós tínhamos um disparador, nós mudamos para um mais moderno, mais robusto. Então a tendência é que você consiga receber em tempo real quando é disparado. Então, para quem quiser se inscrever para receber o cenário, nome e e-mail, recebe perto da abertura do pregão todos os dias um estudo que traz o Ibovespa, fala um pouco da Europa, Estados Unidos, da Ásia e do cenário interno aqui. É um informe bem completo, gratuito. E aí você entra na base. Antigamente nós
atualizávamos a base semanalmente, agora está sendo atualizado em tempo real. Você se inscreve aqui no site, já vai para a nossa base e você passa a receber a partir do dia seguinte. E a aula online gratuita como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores continua ali ativa, pode assistir. Qualidade digital cristalina de cinema. Fala um pouco sobre a minha história, estratégia, metodologia. Aí você fica sabendo melhor como funciona o nosso grupo de estudos e um treinamento de prateleira que nós temos, que é de análise técnica, que não é imersão, é um treinamento como se fosse um preparatório para quem está iniciando no nível intermediário ou quer aprender a nossa metodologia completa, porque ele fala de candles, gráficos, dólar, índice, toda a parte conceitual com gravação de tela, muito bem feito. E o link tanto para receber o cenário quanto para a aula online e para a imersão também vão estar na descrição do vídeo. Fica bem aqui, ó. Você clica para assistir o vídeo. Aí tem a descrição logo aqui embaixo. Então, o primeiro ativo que a gente vai estudar hoje vai ser Rail 3. Rail aí na tela. O Rail 3 tem um canal de alta, bem claro, né? Em alguns momentos aqui ele não tem força para ir na parte de cima do canal, ele vem na de baixo, aqui, aqui, aqui. Foi o caso agora, e eu diria o seguinte, enquanto acima dessa linha aqui do canal, ele mantém um viés altista, só não pode perder essa LTA que forma com a reta de cima o canal. Ele tem um esboço de ombro, cabeça a ombro, então quem está comprado, na minha visão, tem que ter cuidado, eu não compraria o ativo agora. Alguns podem interpretar esse movimento como um mastro bandeira, cuja movimentação baixista poderia trazer, por exemplo, ação a 12,30 ou R$12 tranquilamente. Ok? Não seria uma grande surpresa, mesmo porque as ações costumam corrigir de maneira proporcional àquilo que elas sobem. Falando de Lupa, Lupa 3 foi uma ação bastante solicitada também, porque vários investidores têm a ação há muito tempo, né? E eu, particularmente, a ação não me empolga, pessoal. Esse tipo de ativo, ele consegue ser manipulado, né? A liquidez é muito baixa. Você pega um player, tira ela de 3, manda para 4,50, 2 semanas depois ela está nos 3 de novo. Então, eu não vejo bons fundamentos, eu acho que tem coisa melhor, ainda mais nesse momento, né? Então é difícil, você falar se romper aqui, se fizer ali, não tem confiança, porque a liquidez é muito baixa, mas fez movimento de alta e agora está no movimento de correção, mas eu não acredito, por exemplo, na ação para médio prazo, algo do tipo. É aquele tipo de ativo que apanhou muito, mostra alguma certa recuperação se você analisar os fundamentos a fundo, renegociação de dívidas e tal. É uma ação que eu colocaria pouquinho dinheiro para, sei lá, se ela dobrar, eu fazer uma viagem, alguma coisa assim. Mas não como investimento ou parte do meu portfólio, por exemplo. É dessa forma que eu trabalho com esses ativos com perfil mais especulativos. Ok? Aí tem MYPK3, depois Qualicorp e Renil. Então, MYPK3. Até perguntaram na área de comentários sobre a ação. Hoje ela está fechando em alta, bom volume. Ela tinha um ombro, cabeça a ombro aqui. Com esse rompimento, ela frustrou a figura. A gente pode entender que ela foi anulada, né? O que eu faria aqui como trader? Primeiro eu marcaria o topo superior, o topo anterior, 24 e 23. Ok, eu marco aqui esse ponto. Eu marco ali o 24 e 23 e entendo o seguinte, hoje, apesar de estar em alta, nós temos um forte sinal de topo. É uma mistura aqui é uma estrela cadente, vai? Com doji é uma estrela cadente. Então, se amanhã, por exemplo, a ação perder 24,56, como está muito esticada, talvez no intraday já vale a pena realizar lucro e sair da ação. Mas, tecnicamente, teria que esperar um fechamento abaixo de 24,56 para sair do papel. Por outro lado, se você, de repente, é um investidor de médio prazo mais resiliente, o stop só ocorreria abaixo de 24,23, que é o topo anterior.
Como ferramenta auxiliar, dá para traçar também uma reta conectando os fundos do ativo. Então essa reta pode ser bastante importante também, principalmente para aquele investidor de médio prazo. Mas eu sairia antes dela tocar a reta. Eu acho que vai tocar. É a minha opinião. Aí depois desse ativo, nós temos Qualicorp e Renil, conforme eu comentei. Qual 3. Tendência de baixa, né, pessoal? Tendência de baixa é complicado, né? Às vezes a gente tem aqui uma região de fundo, mas não significa que a ação vai segurar. Quando perde assim, um fundo importante, que foi fundo em junho do ano passado, levou a ação de 27 até 38 e depois de 27 até 34, o mercado, quem estava mais otimista aqui comprando por assimetria, acaba estopando e a ação tende a cair. Então, próximo fundo aqui de Qualicorp, nos R$ 23,00. Ok? É um alvo possível para a ação. E falando de Renil, Renil 11, né? O pessoal pediu. Que é Renova, tendência de baixa também. Eu tenho visto esse papel algumas vezes que o pessoal pede. Isso aqui foi um gap de fuga e ela vem caindo, só tem volume quando cai. Eu não compraria essa ação. Não estaria no meu radar para comprar. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma posição vendida, eu realizaria lucro aqui, porque aqui é o alvo, né? Então é alvo, por quê? Porque foi o fundo que gerou essa primeira alta aqui, então 3,78 seria um alvo para realização de lucros. Como está longe da média, pode ficar de lado aqui, mas o viés baixista eu não acredito que mude tão cedo. Certo? Então vamos falar dos destaques do pregão de hoje. Ok? Um dos destaques eu vou falar de Suzano e o outro vai ser Fibria. São aí então uma provável fusão, e eu vou falar de Elet 6 também. Hoje a gente vai ter 3 destaques. Ok? Então vamos falar de Fibria, Suzano e Elet 6. FIBR3 na tela. Pessoal, o mercado está muito animado com esse negócio da fusão. Tendência de alta, não tem nenhum sinal de topo. Ela tende a continuar subindo, apesar de estar longe da média. Então, eu ficaria sempre atento, por exemplo, aqui. Qual que seria um ponto de stop para sair da ação? 68,46, até no intraday. Por quê? Porque se ela perde, tem gap aqui, ela vem na média no topo anterior. Então tem que ir acompanhando o stop, tendência de alta com volume. Mas tem que ficar esperto para não devolver lucro. No caso da SUSB, por exemplo, SUSB 3. Mesma coisa, tendência de alta, tocou a LTA, sobe, tocou a média, sobe, rompendo as máximas. Onde é que está o meu stop aqui? 23,43 e 47. Que é o que? O meu topo anterior. Quer dizer, você fica de olho no intraday. Se tiver alguma movimentação estranha no intraday, você estopa. Você fica de olho, perdeu o topo anterior, quando está muito esticado assim no próprio intraday dá para estopar, ou se você está disposto de repente a tomar um pouco mais de risco, como eu faço, por exemplo, eu estoparia só se ela fechasse abaixo de 23,47. Mas aparentemente elas têm mais espaço para subir. Ok? Por exemplo, se o mercado entrar em queda e o dólar subir, por exemplo, como elas são exportadoras, pode até alimentar uma alta nesses ativos. Perfeito? E aí, Elet 6, antes dos ativos fixos. Hoje saiu uma notícia que o mercado não gostou, só que já era previsível, pessoal. Lembra que eu falei, olha, a ação está subindo. Ela perdeu 28,35, é domínio vendedor, tanto que ela subiu, tocou esse ponto e sentiu, e tinha tocado uma LTB ontem. Então ontem já dava para ter vendido ou nesse teste aqui nos 28,35 ou no máximo no fechamento. Aí hoje ela abriu ainda dando chance de vender e derreteu. Então a tendência é a continuidade do movimento de baixa. Ok? O momento de comprar bom era no fundo duplo aqui. Né? Aquela história, pessoal, se você ficar esperando o farol verde todas as vezes para entrar na compra ou na venda, você entra atrasado. Aí eu acho que o risco-retorno ele fica desfavorável. Então às vezes tem que ter um pouco mais de ousadia para pegar o movimento desde a raiz. Falando dos ativos fixos, Petro 4 aí na tela. Hoje uma alta
do petróleo, a Petrobras simplesmente seguiu, mas nada muda a minha ideia aqui de distribuição de preços, de topo duplo e de teste da média de 21 e deste fundo em 21,32 ou da própria LTA. Ela só frustraria o movimento vendedor se ela romper 22,63, aí ela vai fazendo topos e fundos ascendentes. Eu, por exemplo, não venderia a Petrobras. Eu acho que, por exemplo, vender índice faz sentido. A Petro, numa inclinação dessa, não. No caso da Vale, ela teve um pregão altista, só que dentro do previsível aqui. Ela tocou a CLTB, onde que ela veio buscar a média de 21. Então, a probabilidade de amanhã é a continuidade da baixa, porque ela fez um movimento de repique clássico, que é até a média, deixou sombra superior, fechou na mínima. Então amanhã deve ser um pregão de queda para ela. Essa região aqui também é topo anterior, ó, 1, 2, 3 vezes topo em janeiro. Ela sentiu, não conseguiu ultrapassar, então ela tende ao movimento de queda. Falando de Banco do Brasil, movimento normal dentro das nossas projeções. Ontem fechou abaixo de 43,06, então ela tende a cair pouco a pouco rumo ao fundo anterior em 41,12, né? E também para testar a média não é a LTA. E tem um gap aberto aqui que ela deve testar também. Deixa eu ver se esse gap está aberto. Ó, 41,15 de máxima, aqui 41,12. Então não está aberto. Esse gap aqui foi fechado, mas ela tende a testar esse fundo e essa LTA. Então, continuidade de queda para Banco do Brasil. Hoje, Bradesco fez um movimento interessante, né? Ontem ela foi no cruzamento dessa LTB com essa LTA, sentiu. Hoje, máxima e mínima mais baixa, fechou abaixo da média de 21,5 e tende a testar esse fundo aqui em R$ 38,00, 38,04, que foi fundo aqui e foi fundo depois no dia 8. Okay? Eu, particularmente, vejo esse ativo dentro de alguns pregões em 36,60. Talvez na semana que vem ou na outra. Essa é a minha visão. E por fim, YouTube, ela tem um ombro cabeça a ombro que só seria acionado na região de R$ 50,20. Ela me parece fazer uma distribuição de preços aqui nessa região. Esse Marobuzu reforça a venda e se amanhã ela perder 51,20, ela teria como alvo a própria neckline do ombro cabeça a ombro, que seria 50,20. Teria R$1 para descer para testar esse ponto decisivo. Pessoal, volto a convidá-los. Eu vou deixar aqui o link para assinar o cenário, a aula online e também a imersão técnica para que vocês façam a inscrição na pré-lista, tenham desconto e garantia de matrícula. Espero que os estudos tenham sido úteis e que possam agregar ao seu conhecimento e desenvolvimento como investidores. Desejo uma ótima noite a todos, ou bom dia se você assistir amanhã de manhã, ou boa tarde se assistir amanhã à tarde. Um grande abraço, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!